Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Câmara Municipal de Goiânia 2018. Como sempre, nessas aulas nós vamos resolvendo questões, então acompanha comigo a leitura desta próxima questão. A questão diz o seguinte: o termo periférico aplica-se a equipamentos ou acessórios que sejam ligados ao computador. São equipamentos que contêm apenas periféricos de armazenamento. Letra A, cartão de memória, mouse, impressora. Letra B, pendrive, disco rígido, cartão de memória. Letra C, joystick, modem, disco rígido. E a letra D, modem, teclado e pendrive. Bem, pessoal, nessa questão é muito importante perceber que ele não pediu apenas periféricos, ele pediu periféricos de armazenamento de dados, quer dizer, aqueles que além de ser periféricos também armazenam dados. Quando a gente pega a ideia do termo periférico, isso se relaciona com a CPU do computador. Por quê? Periféricos são os dispositivos que enviam dados para a CPU processar, são chamados de periféricos de entrada de dados. Aqueles periféricos que recebem os dados que a CPU já processou são os periféricos de saída. Então, os periféricos de armazenamento de dados, na verdade, a grande maioria é considerado periférico de entrada e saída ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu tenho um disco rígido, que é um periférico de armazenamento, através desse disco rígido, nós podemos enviar dados para a CPU processar. Quer dizer, existem dados no disco rígido que podem ser enviados para a CPU processar. E depois que a gente digita um determinado texto, isso quer dizer que a CPU está processando esse nosso texto lá no Word, por exemplo, esses dados podem ser gravados no disco rígido. Então quer dizer que a CPU também pode processar dados e gravar esses dados no disco rígido. Por isso que os periféricos de armazenamento de dados, de uma forma geral, são periféricos de entrada e saída, porque nós podemos tanto gravar nos dispositivos de armazenamento de dados, por exemplo, gravar lá no disco rígido, no pendrive, no cartão de memória, como nós também podemos ler os arquivos que lá estão armazenados. Então, existem só periféricos de entrada, como o teclado, o mouse, existem só periféricos de saída, como, por exemplo, quando é só impressora, é só periférico de saída, caixa de som é só periférico de saída, só monitor de vídeo, periférico de saída. Agora, se tiver um monitor touchscreen, vai ser periférico de entrada e saída. Mas como aqui a questão discutiu a parte específica sobre periféricos de armazenamento, vamos descobrir quais são eles. Letra A, cartão de memória. Cartão de memória é, sim, um periférico de armazenamento de dados. Mas mouse é só um periférico de entrada que não é de armazenamento. Então já está errado a questão. E impressora é só um periférico de saída, mas não é de armazenamento. Então, na letra A, o único que é periférico de armazenamento de dados é o cartão de memória, porque permite gravar dados que vêm da CPU e pode permitir também que dados que estão na CPU sejam buscados lá do cartão da memória. Então a letra A, só cartão de memória é certo. A letra B, pendrive. Pendrive é sim periférico de armazenamento de dados, porque armazena dados, armazena os nossos arquivos. Disco rígido também armazena os nossos arquivos, os nossos dados. E o cartão de memória também. Então, como ele pediu periféricos de armazenamento, eu vou citar aqui 3 como sendo certo: o cartão de memória, o disco rígido e o próprio pendrive. Esses 3 são periféricos de armazenamento porque através deles nós podemos gravar os nossos arquivos, armazenar os nossos dados. Então está certíssimo que descreveu aqui a letra B de Brasil. Pendrive, disco rígido e cartão de memória são periféricos de armazenamento. Agora, joystick não é de armazenamento, é só um periférico de entrada, é um controlador de jogos. Modem é um periférico de entrada e saída, mas não é de armazenamento, é um conversor de sinal, é um modulador-demodulador, muito usado para as conexões com a internet. E disco rígido, sim, é um periférico de armazenamento, mas o erro aqui é o joystick e o modem. A letra D botou modem, que já deixou errado, como eu disse, modem é periférico de entrada e saída, é um conversor de sinal, muito utilizado para conexões na internet, mas não é periférico de armazenamento, como pediu a questão. O teclado é um periférico de entrada, mas não é periférico de armazenamento. E o pendrive, sim, é um periférico de entrada e saída e é um periférico de armazenamento de dados. Então aqui na letra D está errado por causa de modem e teclado, porque pendrive está certo. Bem, pessoal, aqui a única alternativa que contém apenas periféricos de armazenamento era de fato a letra B de Brasil, pendrive, disco rígido e cartão de memória, certo? B de Brasil, a nossa resposta correta.
Pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!